Confirmando 7h41, aqui no quadro Check-up no rádio de hoje, o Toênio Lobo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95 do Toênio. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes do Check-up no rádio. Obrigado pela acolhida novamente. Doutor, vamos falar hoje de um assunto que de vez em quando eu tenho dificuldade aqui de convivência com o Geraldinho, porque ele, às vezes ele tem dificuldade de ouvir, né? Ele... Tá vendo aí? Perda auditiva. E aí, doutor Toênio? É complicado, uma situação complicada? É variável. A perda auditiva tem causas diversas. Pode ser bastante complicado ou não, ou nem tanto. O Geraldinho, por exemplo, ele estava muito atento aí no que ele estava fazendo, é um rapaz concentrado, e quando você falou com ele só fez mas eu acredito que ele ouviu bem, sim. Mas, de toda forma, se há dúvida, tem que ser sempre investigado. Então, perdas auditivas são todos aqueles eventos em que a pessoa diminui a sua capacidade de ouvir. A capacidade auditiva é diminuída. E, como eu disse, ela pode ser muito simples de ser resolvida, muito imediata a solução, ou não. Por exemplo, se você tem uma perda auditiva causada por qualquer obstrução do conduto auditivo externo, quer dizer, do canal do ouvido, é uma coisa muito simples de resolver. Se você tem cera acumulada no ouvido, se tem uma rolha epidérmica ou qualquer corpo estranho, por exemplo, que está ocluindo total ou parcialmente o conduto auditivo externo, esse é um problema de fácil solução. Na hora que a gente faz a remoção desse obstáculo, a pessoa recupera totalmente a sua capacidade auditiva. Já se a perda auditiva for ocasionada nos segmentos mais internos do ouvido, que sejam o ouvido médio ou o ouvido interno, o problema pode ser bem mais complexo. Então, eu decidi a gente conversar sobre esse tema hoje exatamente para alertar sobre esse problema. Às vezes a pessoa está com uma perda auditiva súbita, anoitece bem e amanhece com uma perda de audição. E essa perda de audição pode ser originada no ouvido externo, que é, como eu disse, fácil de solução. No ouvido médio, que tem uma solução intermediária, não tão fácil, mas também não tão difícil. Ou pode ser originada no ouvido interno. E as do ouvido interno são sempre mais complexas. Então, para que o ouvinte possa entender, vamos dar uma breve ilustração aqui de como é a anatomia do ouvido. O ouvido da gente tem esse primeiro segmento, que é a orelha, o canal do ouvido, e vai até o tímpano. Isso aí chama-se ouvido externo. São sempre os melhores locais de se ter problema no ouvido. É mais fácil de resolver de uma forma geral quando se tem perda auditiva nesse setor. O segundo segmento ele começa com o tímpano, aquela membranazinha que está lá no final do canal. Por trás do tímpano tem aqueles três ossinhos que são os menores ossos do corpo humano: martelo, bigorna e estribo. Então esses três ossículos eles ficam dentro de uma caixa. Imagina uma mini sala, pequenininha mesmo, que cabe 2, 3 centímetros cúbicos mais ou menos de volume. E dentro dessa mini sala, dessa caixinha, tem ar. Só tem ar lá dentro. Não deveria ter mais nada. Então, essa região, ela faz comunicação não com a parte do ouvido externo. Ela faz comunicação lá no finalzinho do nariz, no começo da garganta, através de um canal, que é a tuba auditiva. Então, esse canal vai ser muito importante, a gente vai discutir mais à frente, para o bom funcionamento do ouvido. E depois do ouvido interno, esse último ossículo que eu falei, que é o estribo, ele faz a ligação com o ouvido interno. O ouvido interno, ao contrário do que muita gente pensa, que o tímpano é a parte mais nobre do ouvido, não. A parte mais nobre do ouvido é exatamente esse segmento aí, o ouvido interno. Ele tem as células mais especializadas, células parecidas com as do sistema nervoso central, e como tal, ele não tem capacidade de regeneração plena. Se a pessoa tiver uma lesão das células do ouvido interno, ela pode ficar com uma sequela para o resto da vida. Então, por isso que eu disse, quando a gente tem uma queixa súbita de perda de audição, principalmente essas queixas súbitas, anoitece bem, amanhece com perda de audição, tem sempre que se verificar de imediato o problema. Porque se for no ouvido externo, ele procurando hoje, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ele vai resolver o problema. Se for no ouvido médio, com maior dificuldade, quanto mais tempo demorar, maior vai ser a dificuldade, mas ele tem grande chance de resolver também. Agora, se o indivíduo tem uma perda no ouvido interno e não tratar de imediato, a chance de recuperação é nula. Então, a pessoa que tem uma perda no ouvido interno e trata no primeiro dia, uma surdez súbita e trata no primeiro dia, ela tem uma chance de não 100% de resolução, não. Em torno de 80%, 90%, 70%, dependendo de cada caso. Só que se ele passar 15 dias para procurar atendimento médico, a chance vai praticamente a zero. Então, essa semana eu atendi um paciente, por isso que eu resolvi falar do tema, que ele teve uma surdez súbita
e deixou para procurar com mais de 10 dias. A chance de recuperação dele vai ser muito pequena mesmo. 10 dias dá tempo aí, 10 dias. Pequena chance, muito pequena. Depois de 15 dias não dá mais. Quase zero. Então é para ser imediato o tratamento. Quem tiver uma queixa de perda de audição súbita, tem que procurar imediatamente. Não pode demorar de jeito nenhum, porque tempo aí saúde auditiva. Agora, doutor Enio, por exemplo, o fato de eu ter dificuldades de ouvir já é um principal sinal de que eu estou com perda auditiva? Esse é o principal sinal. Isso tem que procurar imediatamente. A maioria das pessoas, quando não se trata de uma surdez súbita, que a surdez súbita é fácil de perceber. Você, como eu disse, amanhece diferente do que anoiteceu. Seu ouvido não está funcionando como funcionava no dia anterior. Esse aí é um problema muito fácil de identificar. Quando são aquelas perdas auditivas mais paulatinas, que a pessoa vai iniciando a perda gradativamente e isso vai progredindo, então muitas vezes é mais difícil do próprio paciente perceber. A primeira coisa que chama a atenção nessas perdas auditivas, as paulatinas, as graduais, é exatamente isso aí. A pessoa ouve, mas tem dificuldade de compreender o que foi falado. Então está numa reunião familiar, a pessoa, vamos dizer, o mais idoso, que é o mais comum, a perda natural do envelhecimento. Então está numa reunião familiar e aquela pessoa passa a não participar da conversa da família. Por quê? Porque ela está ouvindo o barulho, está ouvindo a voz, mas não compreende o que está sendo falado. Esse é o primeiro sinal que chama a atenção na perda auditiva gradativa, paulatina. Então a pessoa muitas vezes não percebe, mas a família geralmente sim. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, através do nosso WhatsApp. Ela quer saber o seguinte: quais são os diferentes tipos de perda auditiva? Tem várias perdas auditivas? Tem várias perdas auditivas. É aquilo que a gente vinha falando. A perda auditiva pode ser originada no ouvido externo, que seria a principal causa, a obstrução do canal. Por cera, por rolha epidérmica, por algum corpo estranho que uma criança pode botar. Essa é um tipo de perda auditiva. A segunda perda auditiva é a perda condutiva, quer dizer, uma perda que se origina no ouvido médio. O ouvido médio tem aqueles 3 ossículos que captam a vibração do tímpano e enviam essa vibração na forma de som para o ouvido interno. Então, se houver uma falha no funcionamento desse segmento do ouvido, que é o ouvido médio, aí isso chama-se perda de condução, perda auditiva condutiva. Quem pode causar isso? Aí são causas múltiplas. Uma inflamação no ouvido médio pode causar, porque acumula secreção dentro dessa caixa que a gente falou no início. E essa caixa não pode ter secreção, ela só pode ter ar, tá certo? A pressão do ar tem que estar igual à do meio ambiente. Por isso, quando a gente vai subir numa serra, ou voando de avião, às vezes dá aquela pressão no ouvido. Porque o organismo da gente leva um tempinho para equalizar essa pressão, para regular essa pressão, deixando a pressão de dentro do ouvido médio igual à pressão do ouvido externo. Só isso aí, só essa diferença de pressão já pode causar uma leve perda auditiva. Quando, além da diferença de pressão, tem secreção lá dentro, aí ocorre sempre a perda de audição. As inflamações podem causar, algumas sequelas de gripe podem causar isso, que chama-se otite media secretora. Alguma disjunção de cadeia, quer dizer, a pessoa sofre um acidente, esse ossinho que tem a ligação um com o outro pode fraturar e se desunir, digamos assim, não fica mais interligado entre si, pode causar perda de audição. Perfuração da membrana tipânica pode causar perda de audição. Então são causas múltiplas. E as do ouvido interno, aí são mais múltiplas ainda. Então a perda do ouvido interno, que chama-se perda neurosensorial, essa daí é a mais grave, é o tipo de perda mais grave, porque nem sempre é reversível. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Aqui é Valber, seu vizinho. Eu gostaria que você perguntasse aí, doutor Enio, se é necessário periodicamente a gente fazer a limpeza dos nossos ouvidos. Ou se a gente só procuramos o médico para fazer uma limpeza se tiver algum problema. Essa é a minha pergunta. Um abraço, meu vizinho Valber, e aí? Bom dia, Valber. Essa pergunta foi muito importante porque serve de orientação para muita gente. A limpeza de ouvidos, ela não é necessária de ser feita regularmente, nem em casa. A gente, como eu sempre já tenho batido nessa tecla aqui, cotonete jamais. Evita cotonete. Então, é o inimigo. É o inimigo do ouvido, um grande inimigo. Teoricamente é um amigo do otorrino, porque muita gente termina no consultório do otorrino por causa do cotonete. Mas, para ser honesto, eu não quero
dar essa sugestão a ninguém, não. Evite realmente o cotonete. Então, o primeiro passo é esse. Segundo, precisa ir ao consultório do otorrino regularmente para fazer limpeza? Não, não precisa, a menos que tenha sintoma. O ouvido, digamos assim, que ele é autolimpante. Ele tem uma produção X de cera, de cerume, e normalmente o próprio organismo expulsa esse excesso. Quando a produção, isso é individual também, quando a produção é excessiva, que o organismo não consegue expelir o excesso, obviamente ela vai em algum momento acumular. Se acumular a ponto de atrapalhar a audição, o próprio paciente vai perceber. Vai ter aquela dificuldade que ele não tinha. E, nesse momento, seria a hora ideal de procurar um consultório de um otorrino. Antes disso, antes de ter qualquer incômodo, não. A menos que a pessoa, outra pessoa, por exemplo, a esposa, o marido, o filho, esteja vendo o excesso de cera e que se incomode com aquilo. Mas, a não ser nessas situações, não precisa estar no consultório do otorrino, não. É normal, o ouvinte pergunta, ou comum, perda auditiva em crianças? Não, pelo contrário. A criança não é para ter perda auditiva nenhuma. É a faixa etária que menos é para ter perda auditiva, porque é a maior fase de aprendizado da vida de uma pessoa. Então, o ouvido é importantíssimo para desenvolver o bom aprendizado. A criança que não ouve bem, aprende pior. Então, a importância da audição na infância é ainda maior do que no restante da vida. Então, se tiver qualquer dúvida em relação à audição de criança, essa que tem que ser investigada mesmo. Não é normal e também não é comum. Não é uma coisa rara também. Às vezes, a criança pode ter excesso de cerume e só por isso ter uma perda auditiva. E deve ser corrigido. Às vezes, a criança tem uma gripe, como sequela de uma gripe, fica com otite média secretora, acumula secreção dentro do ouvido médio e isso causa diminuição de audição e deve ser resolvido. E algumas já vêm com alguma alteração genética que causa perda de audição e também deve ser resolvido. Hoje em dia, doutor Enio, a gente, por exemplo, nós pais, a gente às vezes comete alguns excessos de, por exemplo, dar fone de ouvido para os nossos filhos, telefone celular. As crianças hoje estão muito conectadas, né? Elas assistem televisão quase o dia todo. Isso prejudica bastante e facilita a perda auditiva? Depende da intensidade em que se use a exposição ao ruído, digamos assim. Se a pessoa usa um fone de ouvido com supervisão e consciência, é pouquíssimo provável que isso venha gerar a perda auditiva. Por quê? Porque a perda auditiva, nesses casos, a induzida por ruído, ela depende de dois fatores: a intensidade e o tempo de exposição. Você já falou que realmente há uma interação hoje muito grande das crianças com os eletrônicos e muito tempo de exposição geralmente. Isso aí é fato e a gente não vai querer mudar essa realidade. Quer dizer, querer a gente bem que queria, não queria que não fosse tanto assim. Mas já que é a realidade atual, ter cuidado com a intensidade, tá certo? Principalmente com a intensidade. Não pode ser aquele som alto. Então, se a pessoa está com fone de ouvido, e eu que estou aqui na sua frente, você está com fone de ouvido aí, se eu estiver ouvindo o seu fone, é sinal que você está usando uma intensidade muito alta e isso realmente pode prejudicar a sua audição. Então, ter cuidado com a intensidade sonora. Tem pergunta, Geraldo? Tem sim. Bom dia, doutor Enio. Aqui no nosso WhatsApp tem os seguintes questionamentos. Bom dia, pergunta ao doutor Enio. Eu tenho um negócio na garganta que nem desce e não sai. A melhor forma para descrever aqui é como se fosse uma folha de coentro na garganta. Já fiz ultrassom e não deu nada. Enfim, mas incomoda muito. Às vezes não consigo saber o que é, qual o problema. Então está perguntando aqui ao senhor. Aí fica difícil a gente dar uma opinião, porque até a descrição dela é pobre, digamos assim, não é uma descrição de detalhes de como é. É uma lesão que dá para ver quando abre a boca ou não. Se der para ver, é fácil de identificar. Ela indo a um consultório de um otorrino, quando o otorrino examinar, vai saber o que é. Se não dá para ver, se ela sente no pescoço, na verdade, e não na garganta, aí às vezes tem que recorrer a exames como ultrassom ou algum outro. E pode ser que nem tenha nenhuma lesão específica. Então, aí realmente não tem como emitir uma opinião só examinando isso aí. Isso aí tem que ver o que pode estar causando esse sintoma ou esse sinal, que eu não sei se é um sinal ou um sintoma. Tem que se realmente conversar pessoalmente e examinar. Outra pergunta aqui no nosso Facebook, o ouvinte quer saber o seguinte: eu posso tratar a minha perda auditiva apenas com medicamento ou não? Aí depende do tipo de perda.
A perda auditiva do ouvido externo, né, geralmente não precisa de medicamento, é só a remoção do obstáculo. A perda auditiva do ouvido médio pode ser totalmente revertida com medicamentos. Alguns casos precisam de cirurgia, mas boa parte deles resolve totalmente com medicamento. E a perda auditiva do ouvido interno, ela só pode ser tratada com medicamentos se for imediato. Se for tardio o diagnóstico, nem medicamento vai resolver. Então, por isso que há necessidade de você procurar o otorrino, né? Perfeitamente. Qualquer sintoma auditivo súbito, principalmente, há urgência em procurar o otorrino. Há urgência mesmo. Porque, como eu disse, se for do ouvido externo, ela vai resolver. Uma semana, um mês depois. Mas não dá para saber, o sintoma é o mesmo. O sintoma é o mesmo tipo de perda auditiva que a pessoa sente do ouvido externo, ela vai sentir do mesmo jeito sendo do ouvido interno. E não dá para saber, só examinando, só muitas vezes recorrendo ao exame de audiometria, que é o que vai, digamos assim, medir o nível auditivo de uma pessoa. E se for do ouvido interno, tem que ser urgente o tratamento. Eu vou trazer aqui um exemplo que eu já fiz várias vezes, né? Eu já vou até me preparar para o carão, mas é muito normal, por exemplo, a gente sente uma coceirinha no ouvido dando o dedo para poder coçar, né? Isso a exemplo do cotonete, isso é terrível. O dedo ele é bem menos ruim, porque ele não tem como adentrar o conduto auditivo. Ele é mais largo do que o conduto auditivo, então é menos mal do que o cotonete, bem menos mal. Principalmente se a unha estiver curta. Se for uma pessoa de unha um pouco mais comprida, a própria unha pode machucar a pele. Sendo uma pessoa de unha curta e não exagerando nessa manipulação, não forçando demais, a chance de ter um problema maior é muito pequena mesmo. Mas, de qualquer forma, cuidado ao manipular o ouvido. O ouvido é uma área muito delicada, a pele do conduto auditivo é muito fininha. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado, sim, ao manipular essa região. Marcos Dantas transmite nosso agradecimento ao Dr. Enio por ter diagnosticado e tratado a alergia de Maria das Graças, tia de minha esposa Fátima. Quem manda o recado aqui, doutor, é o Andrei Velmer, lá de Natal. Eu que agradeço, Andrei, a consideração, e é isso que nos faz feliz ouvir essas palavras dos pacientes quando o trabalho é bem feito e reconhecido. Deta de Jardim de Piranhas gostaria de saber se zumbido no ouvido tem cura, como se fosse, ela diz que está ouvindo um grilo no ouvido. Inclusive, em cima dessa pergunta, tem outra aqui da nossa ouvinte que ela pergunta justamente o seguinte: o zumbido pode causar perda auditiva? Bom, vamos lá. Bom dia, Deta, bom dia essa outra ouvinte. Zumbido é um sintoma, um sinal. Ele muitas vezes é acompanhado de perda auditiva também, mas nem sempre. Tem casos em que o zumbido é isolado e tem casos em que a perda auditiva existe sem ter zumbido. Existe tratamento para zumbido, sim, mas nem sempre é eficiente. Zumbido é um dos problemas mais difíceis de se tratar em otorrinolaringologia, porque não existe uma receita de bolo para todos os pacientes. Às vezes uma pessoa tem zumbido, a gente usa um esquema terapêutico, um esquema de medicamentos para aquela pessoa e ela responde muito bem e resolve. A pessoa seguinte vem com o mesmo problema, o mesmo sintoma, às vezes a gente usa o mesmo medicamento e não resolve. Então não é fácil de resolver zumbido, não. Nem todo mundo vai ter resposta positiva com zumbido ao tratamento. Agora, outra coisa que é importante aí, do mesmo jeito da perda auditiva, é precocidade no tratamento. A maior chance de recuperação total, de desaparecimento do zumbido, se o tratamento for mais precoce. Quanto mais antigo o zumbido, pior é a perspectiva de melhora com o tratamento. Se a pessoa tem um zumbido há uma semana e trata, a chance de desaparecimento é grande, é enorme. Se tem há 10 anos, é muito pequena a chance de desaparecimento desse zumbido. Então, tempo aí também é fundamental. É normal o ouvido não criar cera? Quer dizer, o ideal é que crie um pouquinho. Mas é muito comum, muita gente não tem produção quase nenhuma de cera. A produção de cera ela é inata, ela é própria do organismo de cada pessoa. Então são glândulas específicas que produzem essa cera que estão dentro do canal do ouvido, do conduto auditivo externo. Do mesmo jeito que a gente produz suor, a gente produz, essa glândula produz o cerume no ouvido. Então, e do mesmo jeito que tem gente que sua muito, está aqui no ar-condicionado, e ainda assim, com qualquer besteirinha está suando. E tem gente que joga uma partida de futebol e praticamente não sua nada. Assim também é com
a glândula cisteruminosa. Tem gente que produz mais, tem gente que produz menos. Isso não chega a ser um problema, contanto que a pessoa não agrida a pele. A cera, ela é uma espécie de camada protetora. A gente produz a cera exatamente para proteger a pele. Erradamente, a gente quer toda hora remover essa proteção. Então, além de remover, muitas vezes agride. E a pessoa que já não tem essa proteção, se for usar o cotonete, vai agredir mais ainda e vai facilitar a instalação de processos inflamatórios e infecciosos. Aqui a nossa ouvinte pergunta, doutor, minha sobrinha, eu acredito que ela quis escrever, cutucou, né? Minha sobrinha cutucou o nariz e sangrou muito, é normal? É comum. Normal é que não sangrar, o ideal é que não sangre. Mas é bastante comum. A mucosa do nariz também é bastante delicada. E muitas vezes no que vai se fazer uma manipulação, seja com o dedo, com o cotonete, ocorre uma laceração dessa mucosa. Ela sofre uma erosão, com uma feridinha que cria, e isso obviamente atinge alguns vasos sanguíneos e sangra. Se parar de sangrar a seguir, se não ficar repetindo o sangramento, sem maiores problemas. Agora, muitas vezes, depois que ocorre a abertura dessa lesão, ela fica sangrando com frequência. E se isso acontecer, vai precisar de um tratamento específico para isso. Ana Santana de São Fernando pergunta: desvio de septo tem tratamento ou só resolve com cirurgia? Bom dia, Ana. Só com cirurgia. Desvio de septo não tem como ter solução com medicamento, não. É uma alteração anatômica e isso não tem como ser corrigido com medicamento. O que acontece muitas vezes é que a pessoa confunde a desvio de septo com hipertrofia do corneto, que é o que o povo chama cartucho. Então, se a pessoa tem obstrução nasal e trata a hipertrofia do corneto, que é o cartucho, mesmo tendo desvio de septo, ela pode passar a respirar bem e, dessa forma, não ser necessária a cirurgia. Então, muitas vezes vale a pena fazer um tratamento se a pessoa tiver associado os dois fatores, o desvio de septo e mais a hipertrofia do corneto, que é o cartucho, que esse sim pode responder bem a tratamento medicamentoso. Se for só o desvio de septo, que é obstrutivo, aí não tem o que fazer, é direto para a cirurgia. O que fazer para proteger a audição? Primeira coisa, a gente começa de fora para dentro. No ouvido externo, evitar manipulação. Primeira coisa importante. Segunda coisa, ouvido médio, segundo segmento. O ouvido médio, a gente tem que ter atenção com processos inflamatórios, quer dizer, teve uma gripe, está com o ouvido incomodando, tratar no início, tá certo? Evitar que ocorra uma progressão dessa inflamação para, por exemplo, uma ruptura da membrana timpânica. O ouvido médio, como eu disse, ele é uma caixinha. Dentro dessa caixinha tem ar. Quando a gente tem uma infecção do ouvido médio, essa infecção produz uma secreção mucopurulenta, geralmente lá dentro. Uma mistura de pus com muco. E às vezes a quantidade de secreção é tão grande que ela vai aumentando a pressão, e a estrutura frágil do ouvido médio, que é a membrana timpânica, não suporta. Você imagina que essa caixinha é toda de osso, só tem uma parede frágil, que é o tímpano, que é uma membranazinha. Então, quando essa pressão é muito alta, a membrana muitas vezes não suporta e rompe, que é o que chama ouvido estourado. Então, por exemplo, se tiver qualquer sintoma de dor no ouvido, é importante que trate-se também para prevenir uma possibilidade de um desfecho desse. Terceiro segmento, ouvido interno. Como é que a gente pode proteger? Evitar exposição a excesso de ruído, isso aí é fundamental, tá certo? Evitar que, se surgir algum sintoma, que perca tempo no tratamento. Zumbido, por exemplo, pode ser um sinal já de mau funcionamento do ouvido interno e a pessoa não percebe perda auditiva, mas já pode estar com alguma alteração que pode ser remediada, pode ser prevenida o agravamento do problema. Então, o ouvido mais importante é, sentiu alguma coisa, tratar cedo, procurar atendimento precoce. Minha vizinha tem um bebê de 2 meses. Ela só coloca a criança para dormir com som alto. É correto? Não. Excesso de ruído é aquilo que a gente falou agora aqui. Evita-se ao máximo. E num bebezinho de 2 meses, mais ainda. Então, não tem necessidade de som alto, não. Vamos baixar um pouquinho esse volume, é a sugestão que eu dou, tanto para o bebê como para ela própria. Meu filho apresentou um calo branco na ponta da língua. É grave? Aí teria que examinar para ver o que é. Normalmente isso aí não é grave, não é nada que preocupe. E é fácil remoção. Normalmente o que é que se faz aí? Faz a remoção, como que a gente vai tirar um sinalzinho, manda para a análise de anatomopatológica, que é a biópsia, mas a grande maioria das vezes não é grave não, mas tem que ser visto porque as lesões de boca, as lesões de língua tem que ser examinadas para a gente poder dar alguma opinião. Gostaria de saber do Dr. Enio o que fazer quando está com um escurecimento na língua, conhecido como
Língua negra, eu não conhecia isso. Na verdade, assim, a principal causa desse escurecimento da língua é tabagismo, é fumo. Se a pessoa fuma, a primeira coisa que tem que fazer é deixar de fumar. Então, é a impregnação da nicotina, que é quem causa isso na maioria das vezes. Se não é, aí tem que investigar a causa. Aí, caso a caso, realmente. Então, se for o tabagismo, no caso dela, suspender o cigarro. Primeira coisa, né? Primeira coisa. Outra pergunta aqui, doutor, uma perda auditiva causada por neurinoma do acústico é irreversível? A perda auditiva por neurinoma do acústico, na maioria das vezes, é irreversível. Aí já não é no ouvido. O ouvido terminou, funcionou tudo direitinho. Para conduzir esse som percebido pelo ouvido até o cérebro, existe um caminho, digamos assim, que é o nervo auditivo. Ele é quem vai conduzir esse som até o cérebro. O neurinoma de acústico é um tumor benigno nesse nervo. Então, para fazer a remoção, normalmente o nervo auditivo vai junto. Então, a pessoa realmente ficou com perda definitiva, não tem como recuperar, não. Quando você, doutor, você fala em perda definitiva, a pessoa não escuta nada? A de neurinoma geralmente perde totalmente a audição. Perde totalmente e é definitiva, não recupera de jeito nenhum, do neurinoma especificamente. O neurinoma, como eu disse, é um tumor benigno, dentro da cabeça. É benigno, mas é dentro da cabeça. Então, como ele é dentro da cabeça, tem que ser removido sempre. Ou acompanhado, se não houver crescimento. Existe a possibilidade também de ficar só fazendo acompanhamento semestral ou anual, dependendo de cada caso, para ver se esse neurinoma está crescendo. Se ele não estiver crescendo, ele pode ser acompanhado a vida inteira sem a necessidade de intervenção cirúrgica. Só que a grande maioria dos neurinomas, eles crescem. E aí, como ele cresce dentro da cabeça, se torna perigoso até para a vida do paciente, não só para a audição. Nós Então, aprendemos... Pois não, doutor. aí, nesses casos, ele tem que ser removido. E sempre causa perda auditiva. E aí é uma perda irreversível. Porém, nós aprendemos aqui hoje no programa que se você procurar um otorrino imediatamente ao surgir os primeiros sinais de perda auditiva, você vai ter uma chance imensa de se recuperar, né? Pelo menos bem maior. Do ouvido externo, do ouvido médio, imensa, realmente. A do ouvido interno eu não diria imensa, mas muitas vezes maior do que se for tardio o tratamento. Dr. Enio Lobo é médico otorrino, está na clínica CardioKid, na rua Augusto Monteiro, número 1248, no centro de Caicó. Os telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Doutor Enio, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a você, um bom dia a todos. E até quarta-feira, se Deus quiser. 8 horas 10 minutos, confirmando